meio-dia e 13 minutos o cachorro vai latir. Entra, sim. Entendeu? Mas animal respeita o horário? Respeitam lá. Porque o criador... É que lá existe uma entidade, já desde sempre, que chama Animal Human Association, alguma coisa assim, que não tem nada a ver nem com o diretor, nem com o produtor, nem com o treinador, nem com o cliente, não tem nada a ver nada. É uma associação à parte que ele vai lá, fica com um cronômetro, vendo quanto tempo está o animal. E fala assim, pera um pouquinho, aqui vai bater com o cachorro no travesseiro, com o travesseiro. Ah, tá, vai fazer isso. Então eles ficam ali para averiguar que não haja maus tratos. Tanto é que você vai ver nos créditos de filmes pós-créditos ali, no finalzinho, que fala que houve um acompanhamento, que nenhum daqueles animais passaram por qualquer tipo de sofrimento, de estresse, etc. O ratinho lá, em espera de um milagre. Tem um treinador que foi lá para colocar o ratinho, para fazer o ratinho subir, vir aqui fazer... Isso meio que acabou, Gilberto, porque hoje em dia ainda se vê bastante em Hollywood o uso de animais, mas muita coisa foi substituída por computação gráfica também, né? Sim, mas aí que tá. Eu vejo muitas coisas hoje que foram feitas em substituição com computação gráfica. Eu sempre digo, até no livro que eu escrevi há 16 anos atrás, eu falei que chegaria um momento que boa parte dos animais seriam animatronics, né? Então, mas hoje eles pegam, escaneiam um animal e reproduzem, mas muito mal feito, tem muita coisa fake. Mas e o Pi? Você viu o Pi? Você conseguiria botar aquele bicho no bot? Daria pra fazer com animal de verdade? Daria pra fazer, daria. Inclusive houve mortes, houve problemas naquele filme lá de Pi. Foi um chute, não sei se vocês sabem, foi um dos maiores prejuízos da história do cinema. Mas por que isso no produção? Na produção. Sim. Porque acabaram tendo 1000 problemas ali durante a produção. Porque tinham animais reais também envolvidos, né? Tinham. Só mas que as cenas principais aí envolveu computação gráfica. Envolveram, mas só que eu acho assim, hoje, né, depois de trabalhar há 40 anos com cinema, eu vejo hoje, eu chego numa reunião de produção, eu discuto com qualquer diretor, seja daqui ou seja de fora, eu vou falar para ele, olha, isso aqui está certo, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Por exemplo, eu fiz uma campanha, deve ter uns 30 anos atrás, eu fiz uma campanha de ESSO. Né? Naquela época existia posto ESSO. Tigre da ESSO. Tigre da ESSO. Vi na cabeça o tigre da ESSO. Antigamente era assim, o símbolo da ESSO era um tigre. O símbolo da Shell, sabe qual era? Uma concha. Hoje era uma concha. Antigamente tinha um elefantinho. Olha só, todo mundo tinha um animal. Eu tenho alguma lembrança disso, de ter visto, né? E aí veio um cara para filmar a campanha de 80 anos da ESSO. Se você pesquisar aí, campanha da ESSO de 80 anos. Então eles iam fazer uma campanha mundial. Aí, o que eles fizeram? Eles contrataram um cara que era o The Best. Eu tinha feito um filme que ganhou até o Festival de Cannes, o Festival de Publicidade e tal. Eu fiz um filme para a Fundação Roberto Marinho com um menino, né, que ele começa assim, olhando para a câmera fixamente e fala assim, todo ser humano, a locução dizia isso, necessita de educação e cultura. Quando o ser humano perde essa educação e cultura, ele deixa de ser humano. E aí começava a fazer aquele efeito morph lá do Michael Jackson. Sim. E aí, logo depois que 90. começou, dos anos 90, começou a surgir e ele se transforma num chimpanzé. E o chimpanzé foi meu, que eu fiz esse comercial, esse filme. E aí os caras ficaram sabendo lá fora e veio o diretor de fora para poder filmar a campanha de 80 anos. E eu não tinha tigre naquela época. Aí eu fui até o Beto Carreiro, lá em Santa Catarina, e falei com o Beto, olha, é uma campanha assim e tal, e eu quero fazer, e eu vou fazer com a sua ajuda e tal. E o Beto foi muito generoso e falou, olha, tem uns tigres lá, se você quiser lá escolher e tal. Eu falei, vou escolher pelo menos 1 ou 2, tinha uma meia dúzia. O treinador na época lá tentou me meter medo, pô, esses tigres são perigosos, eu entro lá só com barra de ferro. E eu falei, deixa que eu me viro. E eu entrei lá, e escolhi 2 tigres, o Rajá e um outro que tinha lá na época, para poder fazer as cenas. Quando eu entrei dentro da jaula, o cara ficou apavorado. Nossa, eu falei, fica tranquilo. Eu já sabia que eles tinham medo do cara, porque o cara agia de forma bruta, né, com o animal. Então eu falei, não, esses bichos aqui são tranquilos. E eu peguei os 2, coloquei num caminhão, numa jaula, obviamente, e fomos para o Rio de Janeiro, porque todas as cenas eram no Rio de Janeiro. E aí que vem a maior surpresa agora que eu vou contar para vocês e para as pessoas que estão nos assistindo. Quem era o diretor? Quem era esse cara que veio com uma equipe de 40 pessoas filmar no Brasil?
Só para vocês terem uma ideia, ele tinha uma HMI, não sei se vocês sabem, sim, que era o diâmetro, era mais ou menos quase o tamanho aqui dessa sala aqui. Era o único HMI que tinha esse tamanho e o único cara que usou num filme chamado Blade Runner. Era o diretor de fotografia do Blade Runner. Nada mais, nada menos que o cara que era uma lenda do cinema, um diretor de fotografia, chamado Jordan Cronenweth. E ele estava já com Parkinson, ele veio com um filho, veio com várias pessoas, e eles pediram para a produção fazer uma jaula desse tamanho, que eles ficavam dentro da jaula no primeiro dia, com a câmera lá dentro e eles filmando. Aí eu falei para eles, não precisa, no problem, don't worry, come. E quando passou no segundo dia, eles já estavam fotometrando na cara do tigre, na maior, sem nenhuma preocupação. E a gente fez um filme em Cabo Frio, fizemos um outro filme no posto Mengão. E você tinha segurança com esses tigres? Tinha total segurança. Porque quando eu conheci os animais, eu vi que eles eram animais de boa índole. Eram animais... porque quando as pessoas veem tigres no Brasil, leões, né, é bom frisar que todos esses animais, nos últimos 50 anos, 60 anos, eram animais nascidos e criados em cativeiro. E que nunca nem foram lá pegar um animal na selva, na floresta e trazer o animal para um circo ou para um zoológico. Não. Já existiam leis já que proibiam o que era complicado todo esse acesso a esse tipo de animal. Então eram animais que vinham provenientes de circos, esses no caso vieram de algum circo, que o Beto naquela época ele tinha vários circos, né? Ele é um grande amante de animal. Um grande amante, um cara sensacional, de um coração, sabe? Ele podia criar 1000 empecilhos. Mas ele foi muito amigo, ele era amigo também de um grande amigo meu que é produtor de televisão e diretor até hoje, chamado Walter Leite, né? E ele, abriu as portas e ele cedeu esses animais e nós conseguimos então levá-los para o posto de gasolina, Mengão. Esse era um filme. O outro era em Cabo Frio e tinha um outro que era no Porto, sempre mostrando que a gasolina acabava, mas tinha sempre um posto perto de você. E a mulher apavorada, e o tigre passava na sombra, sempre aquela luz bem assim escura, meio negro, tipo Blade Runner mesmo, sabe? E Gilberto, você falou que você tinha um chimpanzé também, né? Na década de 70, eu tava assistindo agora na HBO o documentário novo que chama Lucy, a Mulher Macaco. Você já viu, Gilberto? Não. Que ele conta a história de um chimpanzé que na década de 70 ele fala que era muito comum, as pessoas adoravam essa coisa de adotarem animais. Adotarem, principalmente os chimpanzés, que era super comum assim ter esse interesse. Inclusive eles treinaram libras, pro chimpanzé conversar com libras. E a pessoa que foi contratada para limpar o recinto, depois de um tempo ficou amiga do chimpanzé. E eles tentaram mandar ela para a África para ressocializar. Ela passou 8 anos numa ilha da África tentando ressocializar a chimpanzé. E quando ela deixou lá, depois de um ano, ela morreu. Ou seja, tem ainda uma lição assim, no filme que você... Não tem como ressocializar e não existe. Não existe a mínima possibilidade, uma vez que um animal tem contato com o ser humano, não existe a mínima chance de uma ressocialização. Né? O animal ele está acostumado com o vínculo com o ser humano, acabou. Por isso que muitas vezes quando você vai alimentar determinadas aves, você quer que ela continue com aquele instinto animal para ela poder de caça, um você falcão, tem que simular um gavião, essa situação, tem que simular. Então tem todo um aparato com cobertura, com um buraquinho ali para você colocar uma luva, para você colocar o alimento como se fosse um bico de uma mãe para poder alimentar, né? Você não pode ter esse contato nem pegar na mão. Então é uma ilusão utópica do ser humano, né? Sim, de pegar sim. os bichos e querer reintegrá-los depois de Eles já contato. tentaram pegar tigres e tentar colocar na África, por exemplo, né? Não tem condições. Primeiro que são de continentes diferentes.